Então diz assim, vamos ler todo mundo juntos? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos ler de novo? O ladrão algumas versões diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é um versículo muito conhecido e muitas vezes até usado em momentos em que nós somos, como é que eu posso dizer, uma palavra-chave aí, que nós somos, que acontece alguma coisa na nossa vida, principalmente na área financeira, ou em alguma coisa que tem valor para nós, né? E hoje eu estava meditando sobre, desde a criação do homem. Você parou para pensar que desde a criação do homem, o diabo, um dos objetivos dele era destruir a humanidade, aquilo que o Senhor criou com tanto amor e com tanta perfeição. Eu digo perfeição não é porque você é perfeito, amém? Mas Deus nos criou perfeito, porque Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Então aí sim a nossa essência ela é perfeita, porque a nossa essência vem de Deus. E aí desde a criação do homem, o diabo já planejava em matar, roubar e destruir. Digamos que roubar aquilo que Deus havia colocado de melhor em nós e matar a nossa identidade. Lá em Gênesis 3, se você olhar, conta certinho como é que foi a queda do homem, né? Então, o que acontece? Esse é um dos planos de Satanás. Roubar aquilo que nós recebemos de melhor, a nossa essência, que é a essência de Cristo. Isso é algo que, quando a gente consegue encontrar a nossa essência em Deus e quem nós verdadeiramente somos, nós viramos uma bomba atômica no inferno. Não é verdade? Você consegue identificar isso quando a sua intimidade com Deus ela aumenta dia após dia, quando o seu tempo com Deus ele se torna mais importante do que as outras coisas, e aí parece que você encaixa no lugar certo, não é verdade? E muitas vezes a gente deixa isso de lado, não porque nós queremos, mas parece que o dia a dia vai afastando as pessoas desse lugar de intimidade, desse secreto, esse lugar onde nós nos encontramos, a nossa verdadeira identidade, né? E não é somente o tempo que faz isso com a gente, mas são as coisas que são lançadas na nossa mente e nós deixamos ela chegar até o nosso coração, né? Então, muitas vezes a gente acha que é simplesmente só o nosso dia a dia e os nossos afazeres, porque nós temos um dia, parece que os dias são cada vez mais curtos, não é verdade? Parece que estão ficando mais... Cada dia dá menos tempo ainda da gente fazer todas as coisas que nós fazíamos lá atrás. E isso é cumprimento daquilo que o Senhor já disse, né? Que os dias eles iriam se abreviar. Então se você fica aí naquele pensamento, mas desde a época de não sei quantos, Jesus ia voltar e não voltou até agora. Então, quero dizer para você que a gente não tem ideia ainda de quão perto está o Senhor. De quão perto está o dia da volta de Jesus Cristo. Amém? Você acredita nisso? Desde o início, o diabo ele coloca no homem a necessidade do homem de ter aquilo que ele não pode ter. Quer um exemplo disso? Na criação do homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher, amém? Quando Eva chegou e a serpente seduziu ela, Satanás seduziu ela,
para comer do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, né? O que aconteceu? Aquilo era algo que existia ali, mas ela não podia possuir aquilo. É verdade ou não é? Amém? Vocês estão comigo aí? Então não dorme não. Olha para o seu irmão e diz: não dorme não, irmão. Senta aí, senta direito, estufa o peito, cara de vencedor, me ajuda a pregar nessa noite, amém? Nós estamos meio assim. Vamos lá. Então, desde a criação, quando Eva se aproximou daquilo, ela foi seduzida, né? E a serpente disse para ela que ela poderia comer daquele fruto, porque simplesmente Deus não queria que ela soubesse como ele sabia. Não é verdade? Era algo que havia disponível. Havia ou não havia? Mas era para Eva? Não. E você percebeu que essa mesma pegadinha vem até hoje para nós? Por quê? Porque nós sempre somos seduzidos a possuir ou ter coisas que Deus não quer que você tenha agora, nesse momento. Existem coisas, assim como Eva, naquele momento, ela pensou: poxa, qual é o problema de eu comer essa fruta? Se ela está aqui, talvez ela pode ter pensado assim: se ela está aqui, eu posso comer. E muitas vezes nós pensamos, quando nós queremos possuir algo, quando nós queremos ter algo de Deus, e Deus não faz, a gente quer ir lá com as nossas próprias forças. Peraí que eu vou fazer esse negócio, vou dar uma ajudinha para Deus aqui nesse negócio. A gente pega e toma o controle da mão de Deus e a gente fala: não, Deus, você não está entendendo como é que é o negócio. Esse tempo aí está errado, deixa que eu vou fazer no meu tempo. E aí a gente quer fazer no tempo nosso, e na verdade nós temos o livre-arbítrio, amém? Nós temos o livre-arbítrio, você tem o poder de decisão, mas muitas coisas fogem do nosso controle e nós nos sentimos frustrados porque nós queremos simplesmente coisas que não são para nós naquele momento. Muitas vezes nós pegamos aquilo e aí nós sofremos. Por quê? Porque pegamos o tempo errado. E foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Não tem problema, pode ir para a bala aí. Então, irmãos, é exatamente o que acontece. É que eu fiquei com elas porque elas ficam assim com uma cara, medo assim do barulho do papel da bala, não tem problema. Então, irmãos, é isso que acontece. A gente sabe que existem coisas que não são para nós, mas mesmo assim, ainda nós teimamos em querer ter aquilo naquele momento. Talvez não é que não vai acontecer, mas talvez não é o momento agora para isso acontecer. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Mas não é sobre isso que eu vou falar ainda, tá? Estou dando uma pincelada. Não sobre tempo, tá? Mas o que acontece? Qual que sempre foi o interesse de Satanás implantar na nossa mente? Além de possuir algo que não é para nós, mas sempre colocar algo na nossa mente, no nosso coração, um sentimento de, eu não digo competição, mas se você olhar para a humanidade hoje, você vai perceber como o ser humano ele é competitivo e ele quer, ou ele quer ser melhor, ou ele quer ser pelo menos igual àquela pessoa que ele idealiza, não é verdade? E qual foi a cilada do diabo para Eva? Come, porque você vai se tornar igual a Deus, não é verdade? E hoje, quando nós vemos coisas que são boas, coisas que nós não temos, mas pessoas têm que são coisas melhores do que a nossa, nós olhamos para aquilo e nós desejamos. Mas nós não pensamos: será que é para mim? Será que aquilo é para mim? Será que é o tempo de Deus isso para mim? Não, nós simplesmente desejamos. E como se já não bastasse, isso não fica só em desejo, mas começa a virar uma competição.
cobiça. E aí começa a gerar o problema. Porque nós não só desejamos, mas começamos a cobiçar. Entenda uma coisa, queridos: cobiça, vaidade, ela é diferente de necessidade. Você cobiçar alguma coisa por sua vaidade que você quer, não significa que é uma coisa que você necessita ter. E a gente começa a inverter os valores e trocar os valores, né? O que é uma necessidade? O que é uma necessidade? Algo que a gente precisa. Algo que você talvez... O que hoje é necessário? Vamos lá. Me ajuda a pregar aí. Comida, necessário. Banho, necessário, né? Dormir, necessário. Dormir é necessário. E é bom, né, irmãos? Dormir é necessário. O que mais? O que é necessário? Estudar é necessário. Amar é necessário. Cortar o cabelo é necessário. Quando tem, né? O que mais é necessário? Se vestir hoje é necessário. Se não fosse Adão e Eva, irmãos, tá vendo? Trabalhar é necessário. Teve um irmão que arrepiou a hora que falou de trabalhar. Crer em Deus, necessário. O que mais necessário? São tantas coisas que a gente vê que há necessidade. Perdão é necessário. E o que é vaidade? Tudo que não é necessário. Comprar roupa todo dia não é necessário. A irmã tem 15 pares de sapato. E aí ela vai no guarda-roupa, na sapateira, e não tem sapato. Tem uns três armários no quarto dela. Tudo cheio, mas não tem roupa para vir para o culto. Isso é necessidade ou é vaidade? É vaidade. O que mais que é vaidade? Querer comer sushi. Comer sushi é vaidade, irmão. E é bom, não é verdade? Tem uns que não gostam, né? Mas tem tantas coisas que são vaidades. Tantas coisas que nós praticamos e fazemos que não é uma vaidade. Mas aí, irmão, quando a gente começa a olhar para as coisas que são vaidades, começamos a cobiçar isso, eu entendo que assim, que muitas coisas que acontecem na nossa vida, e Deus tem um propósito para tudo aquilo que acontece na nossa vida, amém? Deus tem um propósito para tudo aquilo que acontece, e muitas vezes Ele vai dar oportunidades que nós temos algumas coisas, e que não é porque é vaidade que você não pode ter. Mas tem algumas coisas que não são prioridades, que vai chegar em alguns momentos que Deus vai falar para você: olha, filho, não quero que você faça isso. Olha, filho, eu não quero que você vá em tal lugar. Olha, filho, eu não quero que você faça isso, isso ou aquilo. Vai chegar esse tempo. Vai chegar coisas que você, talvez hoje você tem um carro bem simples. E talvez a tua vontade era ter um outro carro. Mas isso para você hoje seria uma vaidade. Porque hoje Deus está suprindo a sua necessidade. Talvez hoje você não tem carro, você tem uma bike. E hoje você não tem condição de comprar um carro. Mas hoje a sua necessidade é a bike que deve estar com você. Talvez nem a bike você tenha. Mas Deus sabe quais são as suas necessidades. Ele diz para a gente: olhe, o lírio do campo, né? Eles não trabalham, não descem. Mas todavia, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um tal.
Olha as aves do céu. Elas não trabalham, não fazem nada, mas todo dia ela tem o seu fundamento. Quanto mais vós, filhos de Deus, Deus ele vai suprir em nós todas as nossas necessidades. Nós precisamos cuidar com aquilo que é simplesmente uma vaidade. Porque a nossa vaidade, quanto mais nós pensamos isso tudo, ela começa a entrar, ela vem na nossa... A vaidade começa aqui, não é verdade? Começa, ou melhor, começa aqui. Começa nos nossos olhos. E ela vai para a nossa mente. E depois ela desce para o coração. E aí o que acontece? O problema é quando ela desce para o nosso coração, as coisas começam a mudar. De vaidade ela começa a virar para você necessidade. Para você ela vira necessidade. Porque quando ela está no teu coração, ela já começa a tomar lugar de outras coisas que realmente são importantes para você. E aí os valores começam a inverter. Por isso que hoje tem muitas pessoas amando as coisas e usando as pessoas. Porque a vaidade desceu para o coração e ela tomou conta de outras coisas que eram mais importantes do que isso. Então o diabo ele tenta sempre nos convencer que o que nós temos, que o que nós não temos é mais importante do que aquilo que nós temos. Ou seja, a grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a nossa, né? Parece que a gente tem tudo aquilo que nós precisamos, mas parece que o irmão tem um pouquinho mais, e parece que a vida dele é um pouco mais legal do que a nossa. Não é verdade? Agora, quando a gente volta para João 10:10, que o diabo ele vem para matar, para roubar e destruir. Eu já vi pessoas que, vamos supor, roubaram o carro dela e ele disse assim: não, isso foi a armadilha do diabo para roubar aquilo que eu tenho. Agora deixa eu perguntar algo para você: você crê que realmente o diabo queria roubar o teu carro? Pensa em algo de valor que talvez um dia você foi roubado. Você acha que o diabo realmente ele precisa daquilo que tem valor? Eu estou dizendo agora financeiro, tá? Você acha que o diabo realmente ele precisa daquilo que é de valor financeiro para você? Não, ele não precisa disso. Mas o que ele quer roubar é simplesmente o teu dia, a tua paz, a tua alegria, o teu momento. Porque existem momentos, ou melhor, todos os momentos da nossa vida são momentos que nunca mais vão voltar. São dias que nunca mais vão voltar. Por isso hoje nós precisamos olhar para o nosso coração, para aquilo que nós às vezes nos decepcionamos, e ver realmente se aquilo tem importância para nós pararmos o nosso mundo e ficar de luto em função daquilo. Esses dias essa palavra chocou meu coração, porque eu comecei a pensar. Eu, como vocês sabem, eu sempre tive meu temperamento é melancólico sanguíneo, graças a Deus que tem sanguíneo de meio a meio aí. Mas em alguns momentos que eu não estava bem, o melancólico subia. E aí o que acontecia? Eu sofria por qualquer coisa. E aí, irmãos, o que acontece? Qualquer coisa que a gente passa, parece que é motivo de desabar o mundo, de acabar o mundo. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Mas eu me lembro quando eu me apaixonava por alguém e aquela pessoa não correspondia aos meus sentimentos. Ele nem tinha olhado para mim, mas eu já tinha apaixonado. Você está aí, é? Mas irmãos, o meu temperamento parecia que tinha acabado o mundo.
E engraçado que o melancólico gosta de curtir uma bad, né? Estava falando com uns melancólicos aí essa semana, e a gente estava se identificando. E eu me lembro cada vez que eu botava o fonezinho de ouvido e ia lá curtir a minha fossa. E era muito massa curtir aquela bad, né? Mas não só por causa de alguém, mas às vezes por causa de coisas que nós perdemos ou achamos que aquilo tem valor. Mas eu não estou falando só do melancólico, mas até outros temperamentos, mas parece que tem coisas que vêm no nosso dia para acabar com o nosso dia e perder, tirar a nossa paz. Não é verdade? Agora faz uma reflexão, volta a fita aí e começa a lembrar de algumas coisas. Eu falei voltar a fita agora, acho que nem todo mundo entendeu, né? Mas faz um retrocesso aí da sua vida e comece a pensar. Aqueles dias que você ficou moado, aqueles dias que você ficou mal, aqueles dias que você não conseguia nem orar, aqueles dias que você não conseguia falar com ninguém, que você falou de qualquer jeito com as pessoas, que você maltratou aquela pessoa que mais amava você, ou você deixou de fazer coisas que Deus pediu para você fazer porque você estava de bico, você estava chateado. Começa a pensar, e hoje a gente começa até a dar risada, né? Porque é umas coisas tão idiotas. E eu quero falar para você que esses momentos foram momentos importantes, mas que a gente deixou passar e que nunca mais vão voltar atrás. Aqueles momentos foram dias que você poderia ter feito tanta coisa boa, que você poderia ter feito tanta coisa para mudar a sua vida e a vida de alguém, mas o diabo roubou. O diabo não quer roubar o seu carro, o diabo não quer roubar o seu dinheiro, o diabo quer roubar a sua alegria, o diabo quer roubar o seu tempo. Quanto mais tempo você ficar triste, mais tempo você vai deixar de dedicar isso a Deus e a você mesmo e a outras pessoas. Então o objetivo dele é sempre nos entristecer e roubar aquilo que o Senhor fez de mais importante, que é o fruto do Espírito, que nós temos falado tanto nesses dias. E eu queria te encorajar nessa noite a pensar o que realmente tem valor para você, o que realmente é o valor na sua vida. Porque quando nós temos isso na ponta da língua, o que realmente importa para nós não vamos nos entristecer com qualquer coisa que acontece. Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos, para ver, ouvir e entender o que realmente importa. Porque vivemos em uma geração em que tudo dói, tudo fere, tudo machuca e tudo é motivo para desistir. Nós não somos aqueles que retrocedem. Irmãos, nós precisamos ser mais descolados. Como assim, pastor? Tipo aquele toma lá da cá, mas de um jeito diferente. Bateu, irmão, levanta a cabeça, põe um sorriso no rosto e bora para frente. Nós estamos mais preocupados em justificar que estamos mais certos. Nós estamos mais preocupados em mostrar que a outra pessoa está errada. Nós estamos mais preocupados em mostrar para as pessoas quem nós somos, mostrar para as pessoas e não deixar queimar a nossa reputação, do que realmente com os valores que importam para nós e para Deus. Chega de se preocupar com a reputação, irmãos. Como diz a Tamires do Ministério Zoe, ela diz que vaso não precisa de reputação. Vaso é feito para carregar a glória de Deus. E nós somos vasos nesse mundo, simplesmente para carregar a glória de Deus. É só isso que nós precisamos entender. E aí, irmãos, quando a gente começa a ser mais descolado e falar assim: Deus, amém, se tu permitiu, é a vontade do Senhor. Irmãos, você não tem noção de quanto nós abreviaríamos as coisas que temos passado, os momentos de angústia, os momentos de depressão.
Irmãos, se você olhar hoje o grau, o número de pessoas, o percentual de pessoas na nossa nação e no mundo todo que tem depressão, você fica abismado. São pessoas que sofrem de depressão, porque todos nós, em algum momento, temos crises depressivas. É verdade ou mentira? Tem algum psicólogo aqui? A gente chama de estado depressivo. Todos nós, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, entramos em algum estado depressivo. E se a gente entender, e se a gente conseguir mensurar tudo isso que Deus tem colocado para nós, e entender aquilo que realmente tem valor, você pode dizer com mais clareza do que eu, qual a chance de entrarmos nesse estado? Muito menor, não é? Porque nós damos importância para coisas que não têm valor. Pastor, mas para mim não tem valor. E eu quero dizer para você que Deus te entende. Mas nós estamos falando aqui o nível de velocidade que você quer caminhar. Jesus veio até o mundo, se fez carne, para mostrar para mim e para você o que realmente importa. Para mostrar para mim e para você que ainda é possível caminharmos em uma vida totalmente diferente do que nós caminhamos hoje. Queremos ser iguais a Jesus, mas não queremos ter as coisas que Jesus tinha. O que Jesus tinha? Nada. Irmãos, Jesus não tinha nada, mas Ele tinha tudo. Pira nessa. Mas Ele tinha tudo. E assim somos nós. Nós somos filhos de Deus. E temos tudo nas nossas mãos. Mas precisamos desprender de todas as coisas e entender que para nós nada disso importa. Então o diabo ele faz você desejar e cobiçar aquilo que você não tem, para você menosprezar aquilo que Deus te deu. O diabo, vou repetir, o diabo faz você desejar ou cobiçar aquilo que você não tem, para você desprezar aquilo que Deus te deu. É verdade ou não é? Quando nós temos algo e nós achamos que o do irmão é muito melhor, nós simplesmente desprezamos o que Deus nos deu, porque nós não conseguimos mais nos alegrar naquilo. Aí a gente começa a pensar, quando eu ganhar aquele negócio lá, aí vai ser pau. Quando a gente cai no erro da cobiça, desejo desenfreado de possuir as coisas, de viver uma vida que o Senhor nos deu, a primeira coisa que acontece com a gente, nós nos tornamos ingratos. Nós esquecemos de agradecer. Você já se deparou no momento em que você mais quer algo, que você não consegue olhar para as coisas que você tem e agradecer? Uma vez nós entramos num propósito, e em minha casa nós estamos num propósito diante do Senhor, que foi um dia, sabe aquele dia que, aqueles tempos que parece que você quer tudo, que você começa a se colocar no papel assim, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, eu quero ter minha casa, eu quero trocar o meu carro e tal. Parece que você tem tudo planejado, isso no papel e na sua mente, e aí você começa a batalhar para aquilo, trabalhar para aquilo. Algum problema nisso? Problema nenhum. Até que se torne uma cobiça. Porque aí a cobiça vem através dos olhos, dá para a mente, desce para o, e quando desce para o coração, toma espaço de coisas que não deveriam tomar. E aí nós deixamos de ser pessoas gratas. E daí parece que o apartamento onde eu morava, que era tão pequeno, já não prestava mais.
e comecei a desprezar aquilo que o Senhor tinha me dado. Parece que o carro que Deus tinha me dado já não prestava mais, porque eu começo a não me alegrar com aquilo que Deus tinha me dado e começo a desprezar as coisas que Deus me deu. Parece que o trabalho que traz o meu sustento já não serve mais, porque eu quero ganhar muito mais do que eu estou ganhando. E assim sucessivamente. E isso vai crescendo, crescendo. E quando você vê, você está escravo da sua cobiça. Que nem comunhão com Deus a gente consegue ter, porque a cobiça é mais forte, tomou espaço do nosso coração, e ainda achamos que estamos indo para o quarto, tendo o nosso tempo em secreto. Não, estamos indo somente alimentar a nossa cobiça, porque chegamos diante de Deus e só falamos: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. O crente danoninho, me dá, me dá, me dá. Eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente não consegue parar de desejar as coisas. Daí você começa a virar o chato da galera, né? Porque quando você está no meio dos amigos, só sabe falar daquilo que é a sua cobiça. E você vai para o teu quarto e só fala para Deus aquilo que você cobiça. E você não consegue mais nem ter tempo de comunhão com Ele, porque os valores começam a se inverter. E aí eu estava falando do propósito que nós entramos num propósito de 30 dias, mas que se tornou eterno para a gente. Nós começamos com 30 dias de gratidão. Eu, a Pri e as crianças. E aí era até engraçado, porque o Henrique já tem mais, né, mais ideia do que agradecer e tudo mais, e olhar para as coisas, né, mais. Mas olha só como que é a criança, queridos. A Lara, todo dia a gente tinha que agradecer por 5 coisas que aconteceram no nosso dia. E todo dia a Lara agradecia pelo trânsito. Senhor, obrigado pelo trânsito. E uma vez a gente até parou para perguntar: mas, meu Deus, filha, por que toda vez você agradece pelo trânsito? Ela falou assim: pai, porque o trânsito, hoje a gente andou no trânsito e não aconteceu nenhum acidente. Que hoje não aconteceu nada com a gente, ninguém bateu no nosso carro. Então olha só, né? A simplicidade das coisas que realmente nós precisamos agradecer, que Deus tem cuidado de nós. E aí a gente começou 30 dias nesse propósito, cada um de nós agradecemos por 5 coisas que o Senhor tinha feito naquele dia para nós. E aí o nosso olhar começou a mudar, o nosso coração começou a mudar, e muitas coisas a gente começou a olhar com olhos diferentes, porque nós precisamos ter um coração grato diante de Deus. Que Satanás um dia roubou isso de nós e colocou a cobiça no lugar. Segunda coisa que acontece, nós perdemos o prazer. Quando a cobiça entra, nós perdemos o prazer nas coisas que Deus nos deu. A gente começa a usar com uma certa, como é que eu posso falar? Com um certo desprezo daquilo que Deus nos deu. E terceira coisa que eu considero uma das piores coisas que existe: o medo. O medo vem. Sabe por que o medo vem? Porque você deseja tanto aquilo que te dá medo de não conseguir. Eu não sei se você já teve esse sentimento, mas quando a gente idealiza algumas coisas, até mesmo quando você vai crescendo, você quer entrar numa faculdade e você quer fazer o teu planejamento de vida, e aí você começa a desejar tanto aquilo lá, que já não fica só no desejo da cobiça, aí entra o medo de você não concluir a tua faculdade, o medo de você até mesmo não entrar na tua faculdade, o medo de você não conseguir exercer aquilo, o medo de você não conseguir comprar o carro dos seus sonhos, o medo de você não adquirir a sua casa, o medo de você não conseguir a namorada que você sempre sonhou, o namorado que você sempre sonhou, o homem de Deus que você escolheu para a sua vida, a mulher de Deus que você escolheu. Começa a vir o medo. E eu me lembro de alguém, até nós citamos aqui na semana passada, lembra de Pedro,
Quem estava aqui semana passada? Lembra que falamos sobre Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. E hoje eu me indaguei, eu fiquei pensando assim, cara, por que esse cara negou Jesus? Você já se pegou pensando nisso ou não? Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Medo. Mas medo do que, né? Medo de morrer. Foi medo de morrer. Foi medo de morrer. Mas eu comecei a pensar assim, Pedro andava com Jesus ou não andava? Andava com Jesus. Agora me explica com alguém que anda com Jesus vai ter medo de alguma coisa. Me explica. Tem alguma possibilidade? E eu cheguei na minha conclusão. Eu não sei se você vai chegar na mesma. Mas para mim Pedro não conhecia Jesus de verdade. Talvez você pode até estar pensando, esse pastor está doido. Mas quando a gente conhece mesmo Jesus, ou Pedro ficou longe, distanciou dele. Ele pode até ter conhecido, mas se distanciou. Que é o que muitas vezes acontece com a gente. Percebeu que quando a gente se afasta de Jesus, o medo vem? E quando você se aproxima, você se torna o cara mais invencível, né? E eu acredito que deve ter sido isso que aconteceu com Pedro. Mas, quando a gente conhece Jesus, tudo muda. Então eu quero falar para você nessa noite, talvez você tenha estado com o teu coração cheio de medo por algumas coisas. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer ou não vai acontecer? Eu não sei com medo de que você está. Mas nós precisamos nos aproximar de Jesus e esse medo vai embora. Quando nos aproximamos de Jesus, o medo vai embora. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer, quanto ele faz, será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente já está encerrando, mas eu queria que você atentasse para esse texto, onde a palavra do Senhor ela diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que acontece? Quando nós enchemos de todas essas coisas, de cobiça e tudo mais, porque às vezes nós confundimos os nossos sonhos e deixamos, como eu já disse, deixamos aquilo descer para o nosso coração. Automaticamente aquilo começa a ter mais valor do que o que realmente importa para você. Eu digo até isso, a presença de Cristo em nós. E aí a gente começa a se afastar de Jesus, automaticamente vem o medo. E quando nos afastamos de Jesus, nós nos aproximamos de pessoas que nos ajudam a ficar mais distantes.
Eu sempre disse isso aqui e eu vou frisar isso nessa noite. Ande com pessoas que te aproximam de Jesus. Esteja sempre ao lado de pessoas que vão te aproximar de Cristo, que vão fazer você amar mais a Cristo ainda. As meninas, vou falar para vocês, namore com alguém que ame mais a Jesus do que a você. Sabe por quê? Esse mundo é tão difícil, onde as pessoas trocam de cônjuge como se trocam de roupa. Mas quando a gente ama Jesus em primeiro lugar, nós não abrimos mão do relacionamento por aquilo que a pessoa é. Nós não abrimos mão porque nós amamos a Cristo e entendemos que quem faz tudo é o Senhor. Então, meninas, cuidem com quem vocês vão namorar. Eu sei que às vezes a gente olha mais pela aparência, né? Porque o coração do homem é assim. Mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem ele é enganoso. Então cuide para você não ir muito pela aparência e acabar quando conhecer de verdade, porque nós conhecemos a pessoa de verdade quando nós casamos. Amém ou não amém? Tem casado aí? Nós conhecemos de verdade a pessoa quando nós casamos. Porque aí você dorme com a pessoa, acorda com a mesma pessoa no outro dia. Tem umas irmãs que acordam 1 hora antes para ir se maquiar, para o marido não ver ela sem maquiagem. Né? Mas é assim que acontece, irmão. Você vai ver a pessoa sem maquiagem, você vai ver a pessoa sem roupa, você vai ver a pessoa na íntegra, como ela verdadeiramente é. Eu digo sem roupa por dentro e por fora. Porque às vezes nós conseguimos enganar no namoro, mas quando a gente casa, não tem como enganar mais, irmão. Então olhe para a pessoa, como ela trata os pais, como ela trata a família. Isso é importante sim. Digo a mesma coisa para os meninos. Namore com uma menina que ame mais a Cristo do que você. Porque a pessoa não vai te trair porque você é bonito e tem medo de te perder. Porque vai chegar um dia que ela vai olhar para sua cara e vai falar assim: o que eu estou fazendo com essa cidadã? Os nossos cabelos começam a cair. Tudo que estava em pé, um dia cai. Né, irmãos? Amém? Isso é a lei da gravidade, irmão. Não adianta. Então o que acontece, irmãos? Um dia você vai se decepcionar com alguma coisa, mas por amor a Cristo você não vai trair a pessoa. Não acredite em pessoas que juram amores. Jura 1 milhão de coisas dizendo é fiel. Acredite se ela amar primeiro a Jesus do que você. Então, por causa da cobiça, entra no nosso coração e toma o espaço de Jesus, e a gente se afasta, a gente começa a andar com pessoas que, em vez de aproximar a gente de Jesus, a gente acaba se afastando. E a gente começa a andar nas rodas dos. Mas daí a gente acha muito crente para andar. Fala, não, eu vou lá para influenciar. Eu vou naquele lugar porque eu vou fazer a diferença. Amém, irmão? Vai se Deus mudar. Se Deus mudar, agora se sentar na roda dos escarnecedores, conviver com aquilo, irmão, daí já é outra coisa. Daí já existe uma mente pecaminosa dentro de você. Você precisa cuidar, você precisa se converter. Quando nós nos convertemos, nós mudamos, viramos a chave, mudamos a rota. É como se a gente começasse a subir. Isso aqui está difícil, está difícil, está difícil. E aí a gente chega aqui, a gente encontra com Jesus e quer continuar subindo, quer continuar caminhando daquela mesma forma. Vai resolver? Não vai mudar nada. Porque o que precisa mudar é você mudar de caminho, é você fazer o caminho contrário, é você caminhar contra aquelas coisas que você acreditava, é você caminhar contra aquelas coisas que te afastavam de Deus. A nossa conversão, a gente muda o caminho. Não adianta.
Você querer se converter e querer continuar sendo a mesma pessoa, isso não é conversão. Isso é convenção. Opa, convencimento, né? Você está convencido de que Jesus te ama, mas se converter é você mudar o seu caminho e se aproximar dele. Então nós não podemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é isso? Que eu vou ter que ficar com a Bíblia o dia inteiro na minha mão, aberta? Não, mais ou menos assim, mas aberta na sua mente, no seu pensamento. É você pegar um texto e você digerir aquilo de manhã, e você ir digerindo e pensando e meditando todo o tempo naquele texto. Isso vai te edificar, isso vai te limpar, isso vai te curar. Pastor, não posso trabalhar? Pode trabalhar. Mas quando você puder, você vai estar lá lembrando de Cristo, lembrando da palavra dele. Muitas vezes as pessoas vêm e falam assim: pastor, vem cá, me ajuda, tem um irmão lá que está endemoniado, eu preciso tirar aquele demônio dela. E vamos lá, pastor. E muitas vezes a gente não faz esse tipo de coisa, sabe por quê, irmão? Porque a cura e a libertação, ela vem através da palavra. A palavra, ela liberta, a palavra, ela cura, e a palavra, ela transforma. Irmão, faz um teste. Estava conversando com uma pessoa essa semana e falei exatamente isso. Faz um propósito nessa pessoa de ler e meditar na palavra, pelo menos um capítulo por dia. Você vai ver se essa pessoa vai ser liberta. E sem dar trabalho para você. Porque o diabo quer fazer a gente sofrer com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, é claro que tem casos e casos, né? Tem casos que precisa ser um trabalho diferenciado, trazer mais para perto, né? Fazer mesmo um trabalho de cura e libertação. Mas tem outras situações que a palavra mesmo, ela liberta, e a gente meditando naquilo, ela muda a nossa vida e muda a nossa história. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Deixa eu falar um negócio para vocês. Nós temos 4 estações, amém? Primavera. Vamos lá de novo. Primavera. Cada estação, ela tem os seus benefícios com a natureza, não é verdade? O que acontece na primavera? Floresce. O que acontece no outono? As folhas caem. O que acontece no inverno? Frio. E o que acontece no verão? Morre de calor. Chuva de granizo. E aí o que acontece com a nossa natureza? Vamos olhar para a nossa natural nesses períodos. Você consegue imaginar uma árvore na primavera, no verão, no outono, no inverno? Consegue imaginar? Nas 4 fases? Imagine na sua cabeça. Ela sofre com cada estação, né? Querendo ou não, por mais que ela floresça, mas há uma mudança no seu estado natural. 4 vezes do ano, ela muda totalmente. E aqui o que o Senhor diz? Que ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Eu creio que aqui, querido, já foge do que nós conhecemos como natural. Aqui está falando de outro rio. Não é esse rio que a gente vê por aqui. Não é essa árvore que nós estamos vendo por aqui. Não são essas folhagens que no outono caem, as folhas. É diferente. Sabe o que vai acontecer? Quando nós meditamos na lei do Senhor e a gente busca Ele, nós somos como árvore plantada junto à corrente de águas. Somos como árvore, mas pode vir primavera, pode vir outono, pode vir inverno, pode vir qualquer estação, mas a sua folha vai estar sempre bonita. Sabe o que isso quer dizer? Que as coisas, pode acontecer coisas piores, as que você mais imagina, mais ruins que você imagina,
mas as suas folhas vão estar intactas. Porque nada pode te tocar quando nós estamos na presença de Deus. As pessoas vão olhar para você e falar assim: cara, o que é que você tem? Você está passando por tudo isso e o teu sorriso está sempre nos seus lábios, cara. Ei, cara, você perdeu o emprego, mas o teu sorriso está aí. Cara, bateram no seu carro e você está todo feliz. Você está nessa paciência toda. Ei, seu parente morreu e foi tão rápido assim. Você já está bem. Eu achei que você estava com bagaço. Não, irmãos, porque nós somos como árvores plantadas junto à corrente de águas, que na devida estação dá o seu fruto, mas as folhas não murcham, as folhas não caem. Assim nós somos quando estamos na presença de Deus. E tudo quanto Ele faz será bem sucedido.